Olá, seja muito bem-vinda a essa aula. Antes de qualquer coisa, eu quero começar te dizendo uma frase que, se você realmente compreender ela em profundidade, tem o potencial de mudar completamente a forma como você enxerga a estética. Não só na teoria, mas principalmente na prática clínica no seu dia a dia. Estética é um sintoma da saúde e isso significa que não existe estética sem saúde. E talvez nesse momento isso ainda não esteja totalmente claro para você, porque a forma como a estética foi ensinada para a maioria dos profissionais constrói um tipo de raciocínio muito específico, que direciona o olhar sempre para a superfície, para a queixa, para o que é visível e não necessariamente para o que sustenta aquele quadro. Dentro da estética, nós fomos treinadas para seguir uma lógica muito objetiva: observar a pele, identificar a queixa, escolher um protocolo e executar ele então da melhor forma possível. E ao longo do tempo, com estudo, prática e repetição, a gente começa a acreditar que o resultado está diretamente ligado à nossa capacidade de fazer isso bem feito. Na prática clínica, essa lógica pode até funcionar no começo, mas com o tempo, suas limitações elas começam a ficar mais evidentes diante dos padrões que não se encaixam nela. Porque no início, essas limitações elas não aparecem de uma forma evidente. Elas surgem de uma maneira silenciosa, quase que imperceptível, e muitas vezes são interpretadas como algo pontual, como um caso mais difícil, ou até como uma variação esperada dentro da estética. O problema é que à medida que você evolui como profissional e começa a atender com mais frequência, esses pequenos sinais eles deixam de ser uma exceção e começam a se repetir como uma consistência que não pode mais ser ignorada. Você começa a perceber que mesmo fazendo tudo certo, do ponto de vista técnico, existe uma parte do resultado que não está sob o seu controle. E isso gera um desconforto que vai muito além da execução, porque não se trata apenas de melhorar uma técnica ou ajustar um protocolo, mas de entender por que em alguns casos o corpo simplesmente não responde da forma que deveria responder. E quando essa pergunta começa a aparecer com frequência, ela deixa de ser uma curiosidade e passa a ser uma necessidade clínica. Então, seja bem-vinda à nossa aula do Check-up Estético Lab Beauty. Eu sou a Daniela, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional, biomédica e professora de estética há mais de 18 anos. E ao longo da minha trajetória, eu me deparei inúmeras vezes com situações que no começo pareciam pontuais, mas que com o tempo elas começaram a revelar algo muito maior. E hoje, depois de estruturar esse raciocínio ao longo da minha prática clínica, eu ajudo profissionais de estética a alavancarem os seus resultados e se destacarem no mercado através da análise de exames, mesmo que eles nunca tenham interpretado um exame na vida. Justamente porque o que falta na maioria dos casos não é mais técnica, mas a capacidade de entender o que está por trás da resposta de cada organismo. Se você já atende, é praticamente impossível que você nunca tenha vivido isso. Duas pacientes com a mesma queixa, com características estéticas muito semelhantes, recebendo o mesmo diagnóstico estético, o mesmo protocolo, a mesma técnica, conduzidas com o mesmo cuidado e ainda assim apresentando resultados completamente diferentes. E não se trata de uma diferença sutil, daquelas que podem ser justificadas por pequenos ajustes ou variações individuais esperadas. Trata-se de uma diferença que chama atenção, que gera um desconforto, que faz você olhar para o caso e pensar com sinceridade: tem alguma coisa aqui que não está batendo, que não está fechando. Porque do ponto de vista técnico, você está fazendo tudo correto. Você estudou, você indicou corretamente, você executou com qualidade, você acompanhou, você ajustou quando era necessário e mesmo assim uma paciente evolui de forma consistente enquanto a outra não acompanha o mesmo ritmo ou não sustenta o resultado ou simplesmente não responde como deveria. Quando isso acontece uma vez, pode até parecer uma exceção, mas quando isso começa a se repetir, deixa de ser um caso isolado e passa a ser um padrão dentro da sua rotina clínica. E é exatamente nesse momento que o problema deixa de ser técnico e começa a se tornar um problema estrutural. Esse tipo de situação, ele não gera apenas dúvida. Com o tempo, isso vai criando um desgaste silencioso. No começo, passa desapercebido, mas isso vai se acumulando. Porque não é apenas um resultado que não veio,
é a sensação de que existe algo que está faltando na sua análise, algo que não ficou claro, mesmo seguindo corretamente o que foi ensinado. Você começa a sair do atendimento com a sensação que poderia ter feito mais, mas sem a clareza do que exatamente deveria ser diferente. Você começa a observar outras profissionais apresentando resultados consistentes e mesmo sem comparar diretamente, você começa a ficar com aquela pergunta interna: por que em alguns casos comigo isso não acontece dessa forma? Você inicia tratamentos com expectativa, com planejamento estruturado, com raciocínio clínico, e no meio do processo você percebe que a evolução ela não acompanha aquilo que foi projetado. E diante disso, você faz o que aprendeu a fazer. Você ajusta o protocolo, modifica a estratégia, intensifica o estímulo, associa outros recursos, mas mesmo assim alguns casos continuam sem resposta. E é exatamente nesse ponto que muitas profissionais começam a entrar em um ciclo silencioso de frustração, porque existe um esforço real sendo feito, existe dedicação, existe estudo, existe uma tentativa de melhorar continuamente, mas o retorno ele não acompanha esse nível de entrega. E isso gera uma sensação difícil de explicar, porque não é falta de resultado total, mas é uma inconsistência que impede você de confiar completamente naquilo que você está fazendo. E aí você começa a perceber que não consegue prever com segurança como que os casos vão evoluir. Alguns respondem bem, outros não, e nem sempre tem uma explicação clara para essa diferença que acontece. E essa falta de previsibilidade, ela não impacta apenas no resultado técnico, ela impacta a forma como você se posiciona, a forma como você conduz o atendimento e principalmente a forma como você se sente como profissional. Porque no fundo você sabe que tem capacidade, mas não consegue garantir o resultado. E isso cria uma tensão interna constante que muitas vezes não é compartilhada, mas que influencia diretamente na sua confiança. E é nesse ponto especificamente, que a situação deixa de ser apenas técnica e começa a tocar em algo mais profundo, porque começa a afetar a sua confiança como profissional. Não porque você não sabe fazer, mas porque você não consegue garantir o resultado, e a falta de previsibilidade é uma das coisas que mais desgastam dentro da prática clínica. Porque não é sobre não ter resultado nunca, é sobre não conseguir entender por que ele não acontece quando ele deveria acontecer. E quando você não consegue explicar, você perde previsibilidade. E quando você perde essa previsibilidade, você começa a trabalhar no escuro, tomando decisões que estão baseadas na tentativa e no erro, ajustando sem ter uma clareza da causa, o que gera um ciclo de esforço contínuo, sem a segurança de que aquilo vai realmente resolver o problema. Com o tempo, isso começa a pesar, porque você começa a se questionar de uma forma mais profunda. Será que eu tô errando? Será que a minha técnica não é suficiente? Será que o problema está no equipamento, está nos produtos, na forma como eu conduzo esse tratamento? E o ponto mais importante aqui é que na maioria das vezes não é nada disso. E foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. Quando eu comecei na estética, há mais de 20 anos, essa visão que hoje eu estou te apresentando aqui, ela simplesmente não existia dentro da área. Não se falava em exames, não se falava em avaliação integrativa e, na verdade, qualquer tentativa de você olhar além da pele era vista como algo fora do escopo da estética. Eu fazia exatamente o que era esperado de uma boa profissional. Eu estudava, eu fazia cursos, eu investia na minha formação, aprendia novas técnicas, adquiria novos equipamentos e aplicava tudo com muito cuidado e dedicação. Mas, mesmo assim, os resultados não eram consistentes e isso incomodava, porque do ponto de vista lógico, tudo estava sendo feito corretamente. E nesse momento surgem aquelas perguntas que você talvez já tenha se feito. Será que o equipamento não é bom o suficiente? Será que a configuração do equipamento está errada? Será que o cosmético não funciona como deveria? Será que eu ainda não sei fazer da forma correta? E durante muito tempo eu busquei essa resposta fora, mas a resposta não estava fora. E esse é um dos momentos mais delicados da prática clínica, porque quando você não encontra uma explicação externa, existe uma tendência natural de você internalizar o problema e começar a duvidar da sua própria capacidade profissional.
Você continua estudando, continua buscando novas técnicas, continua acumulando conhecimento, mas ainda assim, em alguns casos, eles continuam sem fechar. E isso gera uma sensação muito específica de você estar sempre correndo atrás, mas sem realmente dominar o processo. E é nesse ponto que muitas profissionais permanecem por anos, aumentando o repertório técnico, sem perceber que o problema não está na quantidade de ferramentas, mas na forma como o caso está sendo interpretado. Até que, em determinado momento, algo começa a mudar. No meu caso, essa mudança começou quando eu passei a observar padrões. Eu percebi que pacientes que respondiam bem tinham características em comum e que pacientes que não respondiam também apresentavam semelhanças entre si. Isso deixou de ser uma coincidência e passou a ser um indício de que existia uma lógica por trás daquele comportamento. E foi justamente nesse momento quando eu percebi que isso não era um caso isolado, mas um padrão que se repetia em diferentes profissionais e em diferentes contextos clínicos, que começou a ficar muito claro para mim que esse não era um problema só meu, era uma lacuna na forma como a estética vinha sendo ensinada. E foi por isso que eu decidi começar a organizar esse raciocínio e ensinar isso de uma forma mais estruturada, para que outros profissionais não precisassem passar anos tentando resolver no protocolo algo que, na verdade, precisa ser compreendido no organismo. A partir dessa percepção que eu comecei, então, a aprofundar. Pacientes começaram a aparecer com quadros que me tiravam completamente da zona de conforto, pacientes que faziam tudo certo, seguiam a orientação, recebiam os protocolos bem estruturados e ainda assim não respondiam como esperado. E isso deixou de ser uma questão de técnica e passou a ser uma questão de compreensão, então, do corpo, do organismo como um todo. Foi nesse momento que eu tive contato com algo que até então não fazia parte da prática estética, que são os exames laboratoriais. No início, parecia bem distante, uma coisa complexa, algo mais relacionado à medicina do que à estética. Mas, ao mesmo tempo, fazia sentido, porque, como eu falei no início dessa aula, se a estética é um sintoma da saúde, o sintoma ele acaba sendo o reflexo de alguma coisa que está acontecendo. Então a estética precisa refletir alguma coisa e essa resposta não pode estar somente na superfície. Porque quando você começa a olhar para isso com mais profundidade, você percebe que existe uma incoerência no modelo tradicional da estética. Se o resultado dependesse exclusivamente da técnica, ele deveria ser reproduzível, na maioria dos casos, com um grau muito maior de consistência. Só que na prática isso não se confirma. E essa inconsistência ela vai além de simples variações superficiais. Isso mostra que existe um fator que não está sendo considerado. Algo que não aparece no primeiro olhar, mas que interfere diretamente na forma como o organismo responde ao estímulo. E foi exatamente nesse momento que o exame deixou de ser, para mim, um dado isolado e passou a ser uma ferramenta de leitura. Não uma leitura de doença, porque o foco não é esse, mas uma leitura de funcionamento, de comportamento e de capacidade de resposta. Porque o que define o resultado não é apenas o estímulo que você aplica, mas a forma como o organismo está preparado para responder para esse estímulo. E foi então, quando eu comecei a correlacionar o que eu via na clínica com o que aparecia nos exames, que tudo começou a fazer sentido. Eu parei de olhar apenas para números e comecei a enxergar comportamento biológico. Comecei a entender que aquele resultado que não vinha não era falta de protocolo, mas limitação do organismo em responder ao estímulo. E isso mudou completamente a minha prática. Porque eu entendi que o problema nunca foi o protocolo, o problema sempre foi o organismo. E isso muda tudo, porque significa que não existe o mesmo protocolo na prática. Existe o mesmo estímulo sendo aplicado em organismos diferentes. E organismos diferentes, eles respondem de formas diferentes. Não de uma maneira aleatória, mas de uma forma previsível quando você sabe aquilo que você deve observar. Para você entender como isso acontece na prática, eu quero te trazer um caso que ilustra exatamente esse cenário e que na época foi determinante para que eu começasse a questionar de uma forma mais profunda o modelo que eu estava utilizando. Eu atendi 2 pacientes com queixas muito semelhantes, ambas com uma percepção de perda de qualidade de pele,
início de uma flacidez leve e uma dificuldade de manter os resultados ao longo do tempo. Não eram casos extremos, não eram quadros complexos, era exatamente aquele tipo de paciente que, dentro da lógica tradicional da estética, tende a responder bem a um tratamento quando bem conduzido. Do ponto de vista da avaliação estética, as duas elas eram bastante parecidas. Idade próxima, estilo de vida aparentemente compatível, sem alterações muito evidentes que justificassem uma diferença significativa na resposta do tratamento. O raciocínio clínico foi o mesmo, o protocolo foi o mesmo, a forma de condução foi a mesma. E ainda assim, o comportamento de cada organismo foi completamente diferente. A primeira paciente, ela evoluiu de uma forma progressiva, teve uma melhora visível da qualidade da pele, ganho de viço, uma resposta consistente ao estímulo aplicado. E principalmente uma sustentação desse resultado ao longo do tempo. Era um caso que seguia exatamente aquilo que, teoricamente, a gente espera quando o tratamento é bem indicado e bem executado. Já a segunda paciente, por outro lado, ela não acompanhou essa mesma evolução. Teve uma melhora inicial leve, mas que ela não se manteve. A evolução foi lenta, foi instável e em alguns momentos parecia até que o quadro piorava. Era necessário então insistir mais, ajustar mais, intervir mais e ainda assim o resultado não chegou no mesmo nível da primeira. E naquele momento isso ainda não fazia sentido dentro do modelo que eu utilizava na minha prática clínica. Porque se tudo tinha sido feito da mesma forma, a resposta deveria ser no mínimo semelhante, mas não era. E foi exatamente esse tipo de situação que começou a me mostrar na prática que existia algo além do protocolo determinando o resultado, algo que não estava sendo considerado dentro da avaliação inicial, mas que influenciava diretamente a capacidade do organismo de responder ao estímulo. E foi a partir daí que eu comecei a buscar então uma explicação que fosse além da superfície, que não estivesse limitada ao que eu fazia, mas que considerasse o que o corpo era capaz de fazer com aquilo que eu estava propondo. E conforme eu comecei a prestar mais atenção nesses padrões, eu percebi que estes não eram apenas casos isolados. Muitas situações semelhantes começaram a aparecer em outros atendimentos com pacientes completamente diferentes entre si, mas com o mesmo comportamento de resposta inconsistente ao tratamento proposto. Eu me lembro de uma outra paciente específica que chegou com uma queixa comum dentro da estética relacionada à qualidade da pele e à dificuldade de manter o resultado ao longo do tempo. Era uma paciente muito comprometida, com boa adesão ao tratamento, que ela seguia tudo corretamente e ainda assim não havia uma explicação técnica clara para a falta de resultado. O protocolo foi bem indicado, a execução foi adequada e ainda assim a evolução não aconteceu de uma forma consistente. Tinham algumas pequenas melhoras, mas nada que permanecesse, nada que realmente evoluísse dentro do padrão que clinicamente era esperado para aquele tipo de caso. E o mais importante, que naquele momento, se eu olhasse somente para a superfície, não tinha uma explicação clara. Era exatamente aquele tipo de paciente que dentro do modelo tradicional seria classificada como uma paciente difícil de responder, sem que você entendesse, no caso eu, de fato, o porquê que aquilo acontecia. E foi justamente a repetição desse tipo de situação em diferentes contextos que reforçou ainda mais para mim que o problema não estava no protocolo nem na execução, mas que estava sendo alguma coisa estava sendo ignorada na avaliação inicial e que determinava de forma silenciosa a forma como aquele corpo ia reagir. Isso tudo começou a me trazer mais clareza, segurança e previsibilidade. Passei a entender, antes de iniciar o tratamento, qual paciente teria uma resposta mais rápida, qual demoraria mais, qual teria dificuldade e qual precisaria de uma abordagem diferente antes de qualquer intervenção estética. E isso não veio da tentativa e erro, veio da leitura. E quando você começa a operar nesse nível de leitura, você deixa de ser reativa e você passa a ser uma profissional estratégica. Você não espera mais o resultado acontecer para entender o que está acontecendo. Você começa a antecipar o comportamento do organismo mesmo antes de iniciar o tratamento. E isso muda muito a forma como você toma a decisão dentro da tua clínica. Você passa a entender quando vale a pena intensificar, quando é necessário preparar e quando o problema não está no estímulo, mas no terreno biológico que
está sustentando aquele quadro. E essa clareza, ela não só melhora o resultado, como reduz a frustração, porque você deixa de insistir em caminhos que não fazem sentido para aquele organismo específico. E é exatamente isso que constrói autoridade clínica de verdade, e não a quantidade de técnicas que você domina, mas a tua capacidade de entender o que está por trás do comportamento do corpo. Então, a partir daí, eu fui buscar formação em análises clínicas, eu comecei a correlacionar marcadores com queixas estéticas, eu criei fichas, tabelas, um passo a passo, e foi assim que aquilo que antes era percepção começou a se estruturar como um método que foi baseado na interpretação do organismo, na correlação de exames com o comportamento clínico e também na capacidade de antecipar a resposta ao invés de descobrir essa resposta durante o processo. E isso transformou completamente os resultados. Porque interpretar exames na estética, ele não é um diferencial, é o que permite que o resultado aconteça de uma forma consistente. Porque aquilo que você vê na pele não começa na pele, começa no organismo. E isso pode ser visto, pode ser identificado, pode ser interpretado. E isso está tudo nos exames. Se você não olha para isso, você continua presa no protocolo, tentando resolver tudo com mais estímulo, insistindo aonde você deveria interpretar. E com isso, você entra em um ciclo de esforço constante com resultados inconsistentes. E isso, inevitavelmente, cansa. Não porque você não quer fazer, mas porque você percebe que existe um nível acima do que você está hoje, mas ainda não sabe exatamente como acessar esse nível. E na maioria das vezes, o que falta não é mais técnica, é somente mais leitura. E o principal é que essa variável não é difícil de você acessar. Ela não está oculta e nem depende de análises subjetivas ou de muito tempo de prática para ser identificada. Ela está disponível de uma forma objetiva, na maioria dos casos, antes mesmo do tratamento começar. O que acontece é que a maioria das profissionais ainda não foi treinada para olhar para isso dessa forma e por isso continuam tentando resolver no protocolo algo que poderia ser previsto com mais clareza se essa leitura fosse feita desde o início. E é exatamente por isso que tantos casos parecem difíceis quando na verdade eles apenas não foram interpretados corretamente. O que torna isso ainda mais delicado é que enquanto você não enxerga essa variável, você continua tentando corrigir o resultado no lugar errado, ajustando o protocolo, intensificando o estímulo, mudando estratégia, quando na verdade o que está limitando esse resultado já estava presente antes mesmo de você começar o tratamento. E isso significa que você não está falhando por falta de técnica, mas por estar olhando para um ponto que não tem capacidade de explicar o comportamento do organismo, que faz com que você se esforce cada vez mais, sem necessariamente conseguir mudar o desfecho dos teus casos. Diante de tudo isso, eu quero te fazer duas perguntas muito diretas, mas que talvez elas sejam desconfortáveis de responder com total honestidade. A primeira: quantas pacientes você já atendeu que mesmo com um protocolo bem indicado e bem executado, simplesmente não responderam como deveriam? E a segunda: quantas vezes, diante disso, você tentou resolver ajustando o protocolo, intensificando o estímulo ou mudando a estratégia, sem perceber que talvez o problema nunca estivesse no que você estava fazendo, mas no fato de que você não estava olhando para aquilo que realmente define a resposta daquele organismo? E se o problema nunca esteve no protocolo? Isso muda completamente o nível de responsabilidade que você tem sobre o resultado. E se o problema sempre esteve no fato de que você ainda não estava olhando para aquilo que realmente define o resultado? Porque quando você entende isso, fica impossível continuar trabalhando do mesmo jeito. E é exatamente por isso que enquanto algumas pacientes alcançam o resultado que você esperava desde o início do tratamento, outras se frustram mesmo seguindo tudo à risca, mesmo fazendo aquilo que teoricamente deveria funcionar. E o mais importante é que isso não acontece por acaso, não é sorte, não é aleatório e muito menos falta de esforço ou de técnica. Existe um fator invisível que está definindo o resultado antes mesmo de você começar o tratamento.
e você ainda não está olhando para ele. Na próxima aula eu vou te mostrar exatamente como identificar esse fator na prática. Você vai entender quais sinais dentro dos exames indicam que uma paciente tem capacidade de responder e quais sinais mostram que mesmo com o melhor protocolo, aquele resultado não vai acontecer da forma que você espera. E como isso muda completamente a forma como você conduz os seus resultados. E principalmente os resultados que você consegue gerar. Porque é a partir dali que você deixa de tentar e acertar e começa a entender exatamente o que está acontecendo. E depois que você enxerga isso, você não consegue mais atender do mesmo jeito. E se você quer parar de trabalhar no escuro e começar a entender de uma forma clara o que realmente está por trás do resultado das suas pacientes, a próxima aula ela não é opcional para você. Além disso, eu quero te convidar para dar o próximo passo junto comigo dentro da nossa comunidade exclusiva do Checkup Estético Lab Beauty. Porque não adianta você só assistir essa aula e concordar com o que está sendo dito aqui. Você precisa começar a organizar esse raciocínio e aplicar isso na prática. E é exatamente esse o papel da comunidade. Lá dentro, você vai poder tirar dúvidas, compartilhar a tua visão sobre o que foi apresentado aqui e, principalmente, começar a desenvolver esse olhar mais clínico sobre os seus casos, interagindo com outras profissionais que estão passando pelo mesmo processo que você. A comunidade lá no Facebook, ela é fechada e moderada e só entra quem já se inscreveu no Checkup Estético Lab Beauty, justamente para manter o nível das discussões e garantir que todo mundo esteja no mesmo momento de aprendizado. E eu recomendo que você entre agora, logo após essa aula, porque existe uma atividade muito importante que vai fazer toda a diferença na forma como você absorve esse conteúdo. No final de cada aula, você vai fazer um resumo estruturado dentro da comunidade, seguindo um formato específico, começando com a hashtag resumo aula 1, avaliando então a aula e destacando os pontos mais importantes que você aprendeu e principalmente definindo o que você vai começar a aplicar imediatamente. Isso não é só uma tarefa, isso é o que vai fazer você sair do entendimento superficial e começar a consolidar esse conhecimento de forma prática. E tem um detalhe muito importante, ao longo do Checkup Estético Lab Beauty, a gente vai ter uma premiação especial para os melhores resumos de cada aula. Então, além de aprofundar o seu aprendizado, você ainda pode se destacar dentro da comunidade. O botão para entrar está logo aqui embaixo do vídeo e eu recomendo então que você não deixe para depois. Entra agora, faz o seu resumo da aula 1 e na sequência já se prepara para a próxima aula, porque é ali que você vai começar a entender de uma forma muito mais concreta como identificar com clareza esse fator invisível nos exames.